O Ministério Público Federal é considerado o advogado da sociedade. Além de ficar de olho naquilo que fere a lei, também propõe mudanças na legislação. O acompanhamento dos processos em tramitação no Congresso Nacional é uma das atividades do MPF na defesa dos interesses do cidadão. Foi quase um ano de mobilização em todo o país. Era preciso 1,5 milhão de assinaturas, mas foram coletados mais de 2 milhões. A campanha 10 Medidas contra a Corrupção, que reuniu um conjunto de sugestões de mudanças legislativas para combater a corrupção, foi uma ação do Ministério Público Federal que contou com grande apoio popular. Essas assinaturas foram entregues ao Congresso Nacional e nós temos dado a nossa contribuição a esse tema. Vamos acompanhar para que essa discussão de grande relevo no atual cenário político brasileiro, o Congresso Nacional consiga avançar nesses temas e a gente consiga ter maiores instrumentos para inibir a ação daqueles indivíduos que praticam crimes, dilapidam o patrimônio público em detrimento da sociedade brasileira. Outro exemplo do acompanhamento legislativo feito pelo MPF é a PEC 65, que tramita atualmente no Senado. A proposta retira a obrigação do licenciamento ambiental para empreendimentos. O Ministério Público Federal é contra e tem realizado ações em todo o país para dar visibilidade ao tema. Além da mobilização nas redes sociais com a hashtag PEC65Não, o MPF apresentou ao Congresso Nacional argumentos contrários à proposta. Então, tivemos reuniões com o senador que relatou a matéria, ele já propôs emenda, inclusive, para retirar esses aspectos nefastos da proposta e a nossa expectativa é que ela sequer venha a ser votada no Congresso Nacional. A gente consegue evitar uma série de medidas que seriam extremamente danosas para a sociedade brasileira na parte ambiental. Então é um exemplo que eu destaco aqui na atuação do Ministério Público nessa fase não judicial. É a Secretaria de Relações Institucionais do MPF que facilita a contribuição dos procuradores da República no processo legislativo. Ela foi criada em 2011, logo após a mobilização nacional que resultou na derrubada da PEC 37. A proposta de emenda constitucional impedia o Ministério Público e outros órgãos de controle de realizarem investigações criminais. A sociedade, sensibilizada pelo MPF, protestou. Nas ruas, cartazes traziam a mensagem Brasil contra a impunidade. Se há um traço comum entre os ramos do Ministério Público, em todo o mundo, é a capacidade investigatória do Ministério Público. E foi um processo, houve uma surpresa quanto a esse movimento contra o Ministério Público e havia um senso comum de que não poderia se afastar o Ministério Público nas investigações, principalmente em que se envolvia um poder político ou um poder econômico. O Ministério Público é um órgão, por essência, um órgão de investigação. Ou seja, impedir o Ministério Público de investigar seria praticamente inviabilizar a própria instituição. Isso contrariamente a todo o modelo constitucional. Portanto, está derrotada a PEC 37 pela vontade quase unânime desta Casa. A PEC foi derrubada na Câmara dos Deputados por 430 votos contrários e apenas 9 a favor. O Ministério Público é aquele órgão público em que dá voz à ação aos anseios da sociedade, ou seja, que é de proteção do regime democrático, que é de enfrentamento ao crime, de enfrentamento à corrupção, de proteção de direitos fundamentais, de fortalecimento da cidadania. Desperta também um sentimento de cidadania e de orgulho de existir instituições que possam, de forma autônoma e independente, dentro de um processo democrático, promover todas as medidas necessárias à repressão ou à prevenção do ilícito.